você viu que ela faleu lá do Bitcoin. Cantou a bola. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Quando foi isso aí? Ai, eu tava loira ainda, com o cabelo mais curto, deve fazer uns 5 anos, talvez. Você continua com esse pensamento? Continuo com esse pensamento. Eu gosto da tese do Bitcoin, mas o pessoal se empolga, né? Com todo o respeito aos meus colegas que são os crypto bros, que são maximalistas, que tem que colocar tudo, porque a moeda fiduciária vai acabar amanhã. Eu já tô no mercado há 22 anos e eu já vi muita gente quebrar. E tem muita volatilidade, então por mais que eu goste da tese, não dá para você pegar um cara de 70 anos e falar para ele, vai lá e coloca tudo em Bitcoin e aguenta essa volatilidade para cima e para baixo. Então acho que é legal continuar fazendo aportes, pensando no longo prazo, mas uma parcela que você aguente de risco, né? O Tourinho diz que vai acabar. Vai zerar. Vai zerar. Com respeito ao colega, eu tem também... comunidades, né? Não. A turma foi fica... pra cima dele, né? Nossa, a turma fica Mas com louca. respeito ao colega, também discordo dele. Então, discordo dos maximalistas, mas discordo. Ele usa, por exemplo, o negócio da bolha das tulipas para explicar isso, das bolhas financeiras, mas não tem nada a ver. Mas e o Warren Buffett? Coisas. Warren Buffett é assim, o que eu observo também com muito respeito a ele, que é uma referência impressionante. Ele nem precisa entender de Bitcoin, o cara fez durante 50 anos um dos maiores retornos no fundo dele, o cara entende de ações. E ele também tem ele está inserido dentro de uma realidade que os Estados Unidos é o centro do mundo. Então, para que ele vai entender de Bitcoin? Ele já está no fim da vida ali e tal. Então, eu acho que ele está errado nesse ponto específico de achar que Bitcoin, até os grandes bancos que também não falavam que Bitcoin era uma coisa boa, acabaram se rendendo, mas de novo, sempre com parcimônia e com cautela. Mas o macaco do Neymar? Não, aí não. Não, é a mesma coisa. Pera lá, é a mesma coisa. Não é outra coisa, não. O que é o Bitcoin? O cara bolou, ele fez lá o esquema do Bitcoin. Falou, ó, tá aqui o esquema, tem a estrutura pronta. A partir de agora, vocês vão montando até ficar pronto. Quando ficar pronto, acabou. Não, mas tem toda uma estrutura de blockchain que você vai usar para smart contracts. Tem... Mas o pensamento... O NFT não tem a mesma pegada. O pensamento básico. Eu estou dando um pensamento básico, bem simples. Vocês manjam muito. Vocês manjam parte muito. do mesmo ponto. Isso. Ele pagou 3,6 milhões no macaco. Sabe quanto vale o macaco? 50 pau. 50 pau. Mas pro Neymar. Neymar se fudeu. Mas Pra ele é dinheiro de pinga. Ele já tem dinheiro para gastar nessas coisas. Não interessa. Muita gente caiu na balela do macaco do NFT. Igual as terras que tinham lá do Facebook. Seguinte, tudo que o ser humano faz... ele pode mudar, porque o Bitcoin também ele partiu do princípio, isso vai acabar lá na frente. Mas quem disse que... Ele falou, não, agora vamos inventar uma outra coisa em cima disso. Não, é invenção humana. Não existe uma garantia de que o negócio não vai. Mas lastro é o que eles falam sempre sobre a moeda fiduciária. Também não tem lastro, né? Então, é algo para a gente pensar e refletir juntos que o lastro da moeda fiduciária é a confiança naquele Estado. É por isso que o dólar é forte. Perfeito. Por mais que agora ele esteja um pouco menor, isso até é uma coisa interessante. Quem conhece ali tem um índice que chama DXY, que é o dólar medido contra uma cesta de moedas. E agora tem um monte de gente falando, meu Deus, o dólar vai acabar porque vai acabar a hegemonia do dólar. Se você olhar isso numa linha do tempo, o DXY esteve muito pior em 2008, em 2020, em 2018 e ninguém estava falando sobre, meu Deus, vai acabar o mundo, etc. Mas qual é a confiança do dólar? É o que a Ana Paula Henkel chama de toneladas de democracia, que são os porta-aviões, o poderio militar, a resiliência da economia. Isso é a confiança no dólar, né? Então, o Bitcoin não tem lastro, mas guess what? Também não tem nas moedas fiduciárias exatamente. Então, como é uma tese relativamente nova em comparação a moedas fiduciárias, logicamente que tem risco. E é por isso que eu tenho que ter Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, vocês que são... notáveis. Não, vocês são notáveis. Eu sou um reles. Você é o mais rico daqui. Não tem nada de rico, não. Não vem com essa conversinha. Se faça de pobre. Não vem com essa conversinha. Não estou me fazendo de pobre porcaria nenhuma. Estou me fazendo de querer saber. Onde é que foi parar o ouro do Fort Knox? Porque é isso que eu quero saber. Todos queremos. Eu quero saber. Porque o dinheiro, o dólar, ele tinha um lastro em cada dólar tinha um X de ouro. E aí acabaram. E aí os caras deram uma rapelada no ouro do Fort Knox.
E você, que agora está lá em Miami e tal. Não estou dentro do Fort Knox. Eu quero saber onde é que está o ouro, onde é que está esse ouro que estava no Fort Knox. Precisam fazer a conta de novo, né? Precisam ir lá de novo, uma auditoria e fazer de novo essa conta. Só tem 20% do que tinha. Sumiu. Onde é que tá? Eu sei. Pergunta pro Delari que ele sabe. Onde tá, Sami? Não sei, mas eu ia tocar um ponto que a Renata sempre fala. Olha lá, nem ligou pra minha pergunta. Não, ele cagou. Jogou no lixo. Cagou pra mim. Jogou no lixo. Cagou. Pergunta tonta. Pergunta tonta. Meu Deus, é que tonta. isso? Cadê o ouro? Aí ele fala, não, o ouro eu não sei. Ele vai perguntar no ping-pong agora. Se fosse do ping-pong, quanto vale uma raquete de pickleball? Irineu. o ouro eu não sei. Vamos falar de pickleball. Não sabe nem eu. O que mais, Não, eu professor? ia perguntar o seguinte. A Renata tem ela defende a compra de dólar constante para montar patrimônio. Tem um estudo da FGV que mostra efeito de diversificação. E governos de esquerda, acho que tem um estudo que fala, tende a desvalorizar o dólar, o que não aconteceu, pelo menos no último ano. E aí eu queria ver a sua visão. Ainda vai ter a porrada do dólar? Porque vale dizer que o dólar se desvalorizou frente a outras moedas, né? Você que mora nos Estados Unidos, você deve ter sentido que o poder de compra do dólar perdeu um pouco. Sim. Mas como que você vê com essa estratégia? Porque a gente está falando aí majoritariamente para brasileiros que vão usar o dólar para diversificar e para montar patrimônio de longo prazo. Esse é um ponto bem importante porque, de novo, né, sempre a gente pensa em longo prazo. Então, essa questão da desvalorização momentânea do dólar frente ao real não é um movimento no Brasil. Não é o Brasil que se destacou em relação ao mundo. É o dólar que se desvalorizou frente a outras moedas. A gente vê isso pelo DXY. E a América Latina, com muitos emergentes, é um lugar que subiu bastante em comparação com o mundo desenvolvido por ser uma alternativa. Estava muito barato. A Colômbia, por exemplo, subiu muito mais do que o Brasil em termos na bolsa e etc. Então, o que o brasileiro às vezes fica tentando correr atrás do rabo em vez de pensar no longo prazo, isso é um problema cultural também, porque a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta. Então, a cabeça do brasileiro é setada para esse curto prazo, de pensar em longo prazo 1 ano, que não é. Então, no longo prazo, a gente nota que o dólar se valoriza em relação às moedas mais fracas, mas obviamente que você tem volatilidade. E esse ano passado e esse ano, em janeiro especificamente, teve dinheiro de gringo entrando no Brasil, o que faz preço na bolsa e no dólar. Só que o que eu quero sempre chamar a atenção é que isso é uma posição tática. Ela não é estrutural. O gringo não pensa no Brasil como algo que ele vai comprar numa grande posição. É pontual. É pontual e num tamanho muito pequeno. É entre 0,1 e 0,5% a alocação geral de fundos que vem para o Brasil como uma posição tática. Bom, nesse momento eu tenho diferencial de juros, o Sam estava falando sobre isso agora há pouco, diferencial de juros bacana, então eu tenho um juros mais alto, eu tenho uma bolsa barata, os lucros estavam mais altos das empresas e a bolsa não acompanhou. Se a gente for pegar a bolsa brasileira em dólares nos últimos anos, o pico ainda foi em 2008, a gente ainda está uns 40%, 50% para trás desse pico de 2008. Então, a entrada desse dinheiro, em janeiro, por exemplo, entrou em torno de 26 bilhões de reais de dinheiro de gringo. Sabe quanto que isso é em termos globais? É uma migalha da migalha da migalha. Então, essa migalhazinha, ela faz muito preço e muito barulho no nosso mercado. Então, tem espaço ainda para continuar subindo. O dólar pode continuar caindo, porque a gente tem essa situação de o dinheiro buscar alternativas para ter uma rentabilidade maior. Mas se eu pensar no longo prazo, onde eu não sei exatamente o que vai acontecer no mundo, a única certeza que eu tenho é que, muito provavelmente, o dólar vai conseguir se destacar frente às outras moedas, porque mesmo crise gerada pelos Estados Unidos, o dinheiro faz o flight to quality. Ele sai dos mercados emergentes, posição tática, e ele voa para onde está a qualidade, onde é os Estados Unidos. Então, assim, tem um problema grave de fiscal no mundo inteiro, e até essa questão da diminuição do poder de compra que você falou, Sami, isso aconteceu principalmente depois da pandemia. Imprimiram dinheiro adoidado, daí nossos colegas keynesianos falaram que estava tudo bem, que não ia gerar inflação, só que aconteceu o contrário. Então, todo mundo está com esse problema fiscal, é um problema grave, e o próprio Estados Unidos, na figura do Donald Trump, tem um economista que chama Stephen Miran, você leu o paper dele de 2024? É um paper, ele que formulou mais ou menos o acordo de Mar-a-Lago. Eles querem fazer uma desvalorização do dólar. A China fez isso durante muito tempo. Fez isso durante muito tempo, porque ele quer diminuir
diminuir o trade deficit, então ele quer estimular que outros países importem produtos americanos. Então, para você fazer isso, o dólar tem que estar um pouco mais competitivo em relação aos outros e também melhorar a questão da dívida. Só que aí eu te pergunto, você acha que o mundo vai se desdolarizar ou vai dolarizar mais? O que você faz quando uma coisa que você gosta está mais barata? Você compra mais. Sim. Então, na verdade, esse movimento atual, que é uma reorganização normal de ciclo econômico, vai fazer com que o mundo se dolarize mais e não menos. E aí a gente olha, eu até na minha apresentação que eu faço para os clientes, eu mostro como se fosse um iceberg. Tem 13 trilhões de dólares em reservas. Então não tem como o mundo se desdolarizar dessa forma que o pessoal faz esse alarmismo. Só que tem 346 trilhões de dívida emitida em dólar. Então não tem como o mundo se desdolarizar nesse nível que o pessoal está achando. Óbvio, já foi muito mais relevante, era 70%. O ouro hoje tem um patamar maior, mas também porque subiu de preço, então por isso que ele é mais relevante. Mas o dólar ainda vai continuar sendo, na nossa vida... Sim, mas isso uma moeda forte. Mas isso também é para a dívida cair, né? Sim, por isso que ele faz esse é o objetivo. Esse é o objetivo. De Agora, equilíbrio. o futuro do mundo é a Ásia, né? A Ásia Não que acho. a pega. Você Não acha que é o acho. quê? América do Sul? Não, o futuro continua. É assim, de novo, tudo é cíclico. Então não dá para você falar que o futuro é Ásia se a gente for pensar em economia chinesa, porque embora eles tenham muitas coisas. Não, eu digo Índia. Índia tem muito que crescer. Não, tem muita gente. De crescimento econômico tem. Eu digo muito crescimento potencial. econômico. Eu digo onde tem muito potencial. E os caras têm mais confiança. O problema nosso aqui, eu acho que é confiança. Falta de segurança, falta de segurança, previsibilidade. Ninguém sabe. Na próxima eleição aqui no Brasil, ninguém vai estar 100%. Falar, beleza, vambora. E Estados Unidos, mesma coisa. Você não vê lá o cara ficar brigando por causa de um show do Super Bowl? Sim, mas não dá para você comparar essa picuinha do presidente dos Estados Unidos com um cantor com a estrutura de Estado americana, né? Eu sei, mas Esse é o ponto. Não, mas não é isso, Renata. É o estado de espírito das pessoas. É isso que faz você ter confiança. Você fala, não, eu confio no Brasil, eu vou montar a minha empresa, eu vou fazer um negócio. As pessoas o estado de espírito é influenciado pelo como funciona a estrutura do Estado do local. Essas coisas funcionam, não, se depende você do paga governante. imposto ou não. É o governante. Mas aí que eu quero chegar. É o cara que vai dar o caminho, vai falar, a regra do jogo. Ele vai chegar e vai falar assim, aqui no Brasil ninguém mais acredita em nada. Nem na família se acredita mais que os caras brigam. Eu troco o Brasil pelos Estados Unidos any day, mesmo com um presidente democrata. Por quê? O presidente democrata vai fazer cagadas, como o Biden fez, por exemplo, como a Câmara poderia ter feito. No entanto, a estrutura de Estado americana a riqueza. Permite, não é só a riqueza, é a estrutura. Por exemplo, as instituições. O presidente americano manda muito menos nos Estados Unidos do que o presidente brasileiro manda no Brasil. Brasília tem muito mais impacto. Você fala da economia. Economia, estrutura de Estado, segurança jurídica, como que as leis chegam até o cidadão na ponta, como que você, cidadão, consegue interferir nessa estrutura. Então, você tá lá no seu bairro, na sua cidade, você tem lá em Miami, por exemplo, é uma cidade grande, que é o condado de Miami-Dade, mas eu moro em Palmetto Bay, que é um village, que tem a sua própria prefeitura. Você consegue, se eu quiser ir lá e assistir o que está acontecendo, se eu quiser fazer um recall porque um juiz não está indo bem, até juiz eu consigo. O sistema, ele não é perfeito, lógico, mas se a gente comparar isso com os outros locais, como o Brasil, por exemplo, a estrutura de Estado, ela tem os incentivos ruins e o cidadão, ele fica muito distante do poder. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, um presidente democrata, vamos supor, numa próxima eleição, você fala, nossa, então, vamos supor que a gente elege um cara de direita no Brasil e um cara de esquerda nos Estados Unidos. Eu ainda prefiro os Estados Unidos, porque para esse cara chegar e mandar em algo que eu faço lá no meu condado, na minha cidade, o impacto do problema que ele causa é muito menor. Porque é democracia direta. Não é só é um lá parlamento. Você vai escolher todo mundo que vai, o diretor da escola, o delegado, você decide. E aí você tem o governador, você tem o prefeito. Então a estrutura de Estado muda. No Brasil a gente não tem segurança jurídica e você tem uma macomunação dos poderes. A gente não é uma democracia, só para avisar. Quem acha isso, a gente, democracia plena, pujante, não somos. Então, se a gente observa o que acontece nos Estados Unidos e faz esse equilíbrio entre real e dólar,
por mais cíclico que eu tenha o momento atual, que seja positivo para os ativos reais, isso inclui as commodities, o Brasil é um grande produtor de commodities, pode ser bacana nesse momento, mas a gente tem que ter cautela e parcimônia, porque o Brasil continua tendo todos os problemas. E detalhe, o governo atual ele só jogou contra. Não fez nenhuma reforma estrutural importante, a reforma tributária que não fez nada. piorou a situação, não melhorou. Não fez nada. Então, assim... Só corrupção, né? A gente tem muita coisa aí, escândalo. E outros problemas diversos da economia. Então, esse negócio que o brasileiro pensa assim, então eu tenho que tirar tudo do Brasil e pôr tudo nos Estados Unidos. Ou tenho que tirar tudo dos Estados Unidos e pôr tudo no Brasil. Não é assim. É diversificação.